Olá, seja bem-vinda a mais um Bahia da Gente. Ela é coautora de um estudo sobre a situação da mulher encarcerada no Brasil. Esse estudo foi publicado numa coletânea de juristas do mundo todo, lançada em Milão, na Itália, onde também fez conferências sobre o assunto e foi condecorada com a medalha Cesare Beccaria, tanto por conta do livro como por conta da conferência. Ela é vice-presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica na Bahia, membro do grupo de estudos do Laboratório de Pesquisas sobre Crime, Punição e Sociedade da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do grupo técnico jurídico da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe a advogada, professora e escritora Nelma Barreto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que fico muito feliz com o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na sua presença e com essa equipe maravilhosa que vocês têm, para nós conversarmos um pouco a respeito de uma temática tão importante, tão grande, que é essa que nós vamos tratar hoje aqui. Falei desse seu estudo sobre a mulher encarcerada, que foi publicado numa coletânea de juristas e lançada em Milão, na Itália. Deixa eu pegar logo então esse livro aqui, que é esse Juristas do Mundo, não é isso? Exatamente, é o Juristas do Mundo, que tem a coordenação do professor Léo da Silva Alves, e pessoas juristas do mundo escrevem sobre matérias diversas do direito, tanto público como privado. E nessa eu escolhi escrever, juntamente com a doutora Priscila Vinck, sobre a situação da mulher encarcerada. Esse mesmo estudo foi publicado também aqui na Bahia, Perfeitamente, não é isso? Foi publicado nesse livro. Quando nós retornamos, publicamos aqui na Bahia. Nesse segundo volume, ele já está mais amplo o estudo. Nós ampliamos o estudo nesse. A medalha Cesare Beccaria, sim, tá foi aqui, recebida. Sinal, belíssima. Cesare Beccaria é um iluminista penal, não é isso? Perfeito, uma chancela, né? Uma referência no direito penal. Agora, e essa segunda medalha aqui? Que eu vi que a medalha, belíssima, sim, né? Essa já foi Miguel de Cervantes, condecoração Cervantes, que recebi na Espanha, em Granada, por tratar, sim, de questões relativas à ética no serviço público, né? Temática de grande valia, principalmente nos dias atuais. E tem mais outros dois livros aqui, não é isso? Sim, Nelma? Esse aqui é o meu filho preferido, porque é o primeiro que eu participei, né? Uma coletânea a qual eu fui convidada para falar sobre o crime de deserção, que é o crime cometido, um crime próprio por policiais militares ou militares de uma forma geral. Que abandonam a profissão, não é isso? Perfeitamente, eles abandonam. E aí eu trago um ponto importante, que é a necessidade da vontade dessa falta, porque muitos abandonam por questões relativas à alcoolemia, dependência química. Ou seja, então, não é uma vontade falta o quesito vontade. unicamente própria, Perfeitamente, não é isso? Falta o quesito e vontade. Esse livro aqui, Ética nos Institutos Jurídicos. Nele eu trato sobre ética no serviço público, mas focando principalmente em improbidade administrativa. Agora, sobre esse estudo da situação da mulher encarcerada, você conta que na sua conferência em Milão, muita gente, a plateia ficou surpresa com os aspectos levantados, não é isso? Sem que dúvida. aspectos são esses? Bom, eu tratei juntamente com a Priscila, nesse livro, a questão das especificidades da mulher, né? A necessidade de se cuidar de assuntos peculiares, muito próprios de mulher. E quando eu, na conferência, levantei um ponto de grande importância, que é a saúde feminina, tratando a questão da necessidade de utilizar absorvente ao invés de miolo de pão no seu período menstrual, a plateia, que é uma plateia mista, né? Nós tínhamos ali espanhóis, italianos, portugueses, brasileiros, eles ficaram perplexos por saber que no Brasil, ainda em alguns estados, se utiliza miolo de pão no lugar do absorvente, em razão quando se encerra, a mulher não tem opção, não que o Estado forneça isso como opção, mas ela se vê sem a opção, ela utiliza o miolo de pão, por criatividade mesmo. A gente tem uma ideia de que a situação em geral dos internos, dos presidiários, Brasil afora, é das piores, não é verdade? Em relação às mulheres, a situação é mais agravante ainda?
A situação entre as mulheres eu considero mais agravante pela questão do gênero mesmo, né? A mulher tem necessidades maiores. A mulher tem uma necessidade muito específica de mulher. E aí a gente parte para algumas peculiaridades, como, por exemplo, a mulher necessita fazer mamografia anualmente, quando, na verdade, em muitos estados, nós temos apenas um médico clínico para atender todas as demandas. Então, eu não consigo imaginar um clínico fazendo, por exemplo, um preventivo. Quer dizer, um direito dela que acaba não sendo Perfeitamente, respeitado. um direito com previsão legal. E aí? Isso tudo está previsto em lei, né? Perfeitamente. Aliás, se a gente fosse elencar tudo que está previsto em lei e que não é cumprido, e que não é sim, cumprido sim. nesse sistema carcerário nosso, Sem dúvida. A lista não teria fim. Mas qual a perspectiva que a gente tem de que isso possa ser modificado? Bom, eu acredito que a perspectiva está em cada um contribuir fazendo a sua parte. Cada um quem, por exemplo? Vamos lá, os elementos de uma sociedade. O Estado não é o único elemento de uma sociedade, né? Nós temos ONGs, nós temos os próprios cidadãos que precisam se reunir em audiências públicas para tratar de assuntos sensíveis. E este é um assunto sensível. Só que é um assunto em que a sociedade prefere Raramente não tem audiência tratar. pública sobre Perfeito, isso, para né? tratar sobre isso. Ela prefere não tocar nesse assunto. Só que esse assunto é um assunto que precisa ser tocado e investido, muita energia nele. E até para que nós venhamos a trabalhar a base de quem está por vir. Esses jovens precisam saber o que é que uma pessoa em situação de cárcere passa. É preciso saber até que ponto ele pode contribuir. Por isso é interessante fomentar essas discussões em universidades e é o que nós estamos fazendo atualmente também. A senhora acredita que levando essa questão para instâncias mais superiores da própria justiça, existe algum sinal de que, de fato, possamos ter um cenário mais favorável a essa situação tão degradante, não é, que a gente encontra no sistema carcerário brasileiro em geral? Mas, por favor, vamos deixar para o próximo bloco. A gente está conversando aqui com a advogada Nelma Barreto, me perdoe, claro. E a gente volta já já, é um instante só. Bahia da Gente de volta, levando um papo aqui com a advogada, professora e escritora Nelma Barreto. Eu te perguntava, não é, se existe um otimismo, Sim. se, por exemplo, a questão da situação da mulher encarcerada fosse levada a instâncias superiores, instâncias mais elevadas da justiça, se de fato, quem sabe, uma situação pudesse se apresentar de uma forma mais positiva. Existe essa expectativa? Eu sou uma eterna otimista, né? Eu acredito que nós precisamos provocar isso, né? Nós precisamos provocar. E quem deve provocar isso? Nós, como sociedade, as próprias secretarias de administração penitenciária dos estados precisam provocar a criação de um conselho na justiça que trate especificamente dessa temática e fazendo a reunião, inclusive eu trouxe essa proposta para o nosso secretário aqui, doutor Nestor Duarte, da necessidade de trazer à sociedade acadêmica pessoas que estudam sobre isso, que inclusive o professor Lourenço, que é o presidente desse grupo de pesquisa na UFBA, Crime, Punição e Sociedade, ele tem um estudo muito rico, né, com o nosso grupo a respeito da situação dos encarcerados. Então essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser trazidas para o seio da secretaria, porque o que é que nós vamos fazer com isso? Reunir ferramentas para resolver um problema que é gravoso. É uma situação exclusiva do Brasil? Bom, não é uma situação exclusiva, mas a oportunidade, por exemplo, que eu tive com a Itália de conhecer, eles vivem em situações melhores, porque o número de encarcerados é menor. Então, eles não têm a superpopulação carcerária. Então, eu acredito que a superpopulação é o que fomenta a maior parte dos problemas, eu digo do ponto de vista de viver como interno, porque falta espaço físico, e nós somos humanos, né, e sabemos o quão o espaço físico é importante, né? O sistema carcerário, em tese, tem como objetivo recuperar Perfeito. aquele indivíduo ou
aquela mulher que esteja interna, pagando por seu crime, ou coisa parecida e tal. Na prática não é o que ocorre. Na prática não é o que ocorre. Pelo menos a gente não tem essa impressão. Parece que existe um senso comum de que, por conta da falta de respeito, da situação degradante que eles vivenciam nas prisões, quando saem de lá, não saem recuperados. Ou seja, se isso de fato é verdade, é um sistema falido, não é verdade? Bom, de fato, né, nosso objetivo é ressocializar. Só que ressocialização não se faz apenas dentro do âmbito do cárcere. É preciso que, quando essas pessoas saiam do cárcere, elas tenham o que lá fora? Elas sejam recebidas pela família, elas tenham um emprego, o que é fundamental. Então, nós precisamos de incentivos, quiçá fiscais, de empresas, para que elas possam receber esses internos como amanhã já recuperados, já ressocializados. E já existem alguns incentivos. Já existem alguns também, programas, sim, mas eu acho que isso precisa se fortalecer, porque ainda existe muito do preconceito em ter um ex-presidiário trabalhando numa empresa, ainda existe isso muito enraizado na mente das pessoas. Eu acho que a gente precisa entender que é um momento, sim, que a rigidez deve ocorrer, até porque ela ensina também, mas quando essa pessoa retornar ao convívio social, ela precisa ser abraçada pela sociedade e direcionada ao caminho correto, que o que nos influencia muito em atingir o correto é o trabalho, né, o labor, saber valorizar a cidadania através do labor. A senhora fez esse levantamento visitando presídios, conversando tanto da Bahia como de outros estados, conversando com diretores de unidades prisionais. Na Bahia existe alguma particularidade? Aqui eu queria falar uma particularidade e trazendo aqui com muita felicidade o nome da diretora, né, que é a Luz Marina, que é a diretora do Complexo Feminino. E ela é uma guerreira, eu costumo dizer para ela, porque ela vai buscar o que passa dos limites estatais. Ela vem buscando parcerias, como eu lhe falei, com universidades, para que essas abre as portas para palestras, para cursos. Só que, quando eu digo assim, falo em palestras e cursos, eu acho que o interno, ele precisa passar a realizar atividades que desenvolvam e não apenas o considere como base trabalho de execução. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma interna e ela disse, quando eu sair daqui, palavras dela, eu vou fazer o mesmo que eu fazia, porque no tráfico eu agia como contadora, fazia contabilidade. E aqui o Estado não vai me dar oportunidade. Quando eu sair, eu não vou ser contadora em lugar nenhum, eu tenho uma formação de contadora. Então, eu entendo, e aí nós trazemos aqui nesse livro, a importância de trabalhos que valorizem a autoestima e que também peguem a veia principal dessa pessoa. Mas isso é tão óbvio, não é? É tão óbvio. Sim, sem dúvida. Perceber que, de fato, essas pessoas, elas precisam se qualificar de alguma forma, precisam receber uma atenção. Sim, e não só para o trabalho de base. Por que nós temos que acreditar que um interno, um ex-presidiário, ele só pode ser alguém que execute a base operacional de um trabalho? Por que ele não pode ser um médico, um engenheiro, um advogado? Por que ele não pode ter uma profissão que exija um nível superior? Sem falar no fato de que existe talvez um sentimento comum também de que, não, preso tem mais é que ficar preso lá, esquecido, guardado, não é? Sim, para evitar problemas maiores, mas chega uma hora que aquilo ali pode explodir, não é? Sim. Como já explodiu várias vezes. Então, é um problema, e inclusive nessa palestra em Milão, uma colega, a doutora Valquíria, ela do Mato Grosso, ela no final me disse, nossa, eu nunca havia pensado sobre este assunto. Então, assim, quantas pessoas nunca pensaram sobre isso? É importante pensar sobre isso, no sentido de contribuir, cada um no seu estado, com melhoras no sistema prisional, porque o sistema prisional não é do Estado. A senhora tem o Estado tem o papel de custódia, mas não é do Estado o papel de ressocializar sozinho.
É preciso a A contribuição. senhora tem um histórico de defesa dos direitos humanos, não é isso? Sim, de defesa da ética nas profissões, principalmente nos espaços mais públicos e tudo mais e tal. Sim. E também tem uma novidade agora que passou a ser coordenadora de pós-graduação de gestão de trânsito. Perfeito, perfeitamente. Também por conta dos diversos absurdos que a gente encontra. Sim. Hoje, os acidentes de trânsito alavancam aí como sendo uma das causas mais fortes de mortes, né? Então, nós entendemos que o agente que lida com o trânsito, ele também precisa estar capacitado, cada vez mais capacitado. Então, nós abrimos, junto à Unijorge, essa pós-graduação em gestão de trânsito, que tem hoje um coro maravilhoso, que forma aí uma turma em 2019. E aí, o que é que nos surge de oportunidade de fazer palestras pelos interiores sobre trânsito, ajudar a regular o trânsito nos interiores. Isso aí também é um trabalho novo e que tem me trazido muito prazer realizar. E olha só que interessante, Nelma Barreto também é policial militar, não é verdade? Pois é. Ou seja, faz parte da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Sim. Mas a gente vai saber um pouquinho mais desse lado dela no próximo bloco, já aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente de volta, recebendo a advogada, professora e escritora Nelma Barreto, condecorada em Milão, escritora de artigos, estudos, não é, sobre situação da mulher carcerária, a questão da ética dos institutos jurídicos e também policial militar. Ela ingressou na corporação da Polícia Militar quase aos 18 anos, ainda tinha 17 anos, sim, não é isso? Quase aos 18 anos. Isso antes mesmo de se tornar advogada, então? Sim, sem dúvida. Eu era muito nova e estava prestes a entrar na faculdade de economia, porque eu esqueci de falar a você, mas eu também passei pela cadeira Aliseus Bancos da Faculdade de Economia da Universidade Católica. Uma mulher inquieta, então, né? Uma verdadeira inquieta. E acredite, foi esse pensamento ao sair de casa hoje, foi isso. Eu sou uma pessoa muito inquieta, então estou sempre procurando fazer algo. E não quis seguir a carreira de policial militar? Não quis seguir a carreira porque o direito me convidou desde sempre, me fisgou desde sempre. Eu sou uma amante do direito e a polícia contribuiu nisso porque dentro dela eu pude verificar várias coisas de diversas naturezas e que me fizeram pensar mais, tanto no direito do policial militar, como também no dever dele perante a sociedade. E isso foi que veio trazendo, tanto que a minha primeira coautoria, eu estou falando sobre o crime de deserção dos policiais militares. Qual a avaliação que a senhora faz desse cenário atual nosso, em que o acesso à informação tem sido muito mais facilitado, sim, em grande parte por conta dessas novas ferramentas de comunicação. Perfeito. A própria sociedade hoje já exige, não é verdade? Já se posiciona num nível de exigência muito maior, no sentido de ter acesso aos seus direitos. Perfeito. Hoje a gente vê um cenário político comprometido. A própria corporação policial vira e mexe é colocada em xeque por conta de abusos. Enfim, a gente vive hoje, não é, uma situação única ao longo da nossa história, em que nos coloca de frente com situações que até algumas décadas atrás a gente não imaginava que pudesse estar tendo um contato tão íntimo com essa situação toda. É um momento propício para que a gente possa, de fato, acreditar em mudanças e mudanças melhores? Nossa, eu acredito fielmente nessa mudança e, na verdade, estou sentindo ela. Eu acho que a sociedade já consegue perceber, conforme você mesmo acabou de dizer, a participação mais incisiva da sociedade. E eu torço e peço todos os dias que realmente isso se avolume. Nós precisamos participar de tudo isso. Quando eu lhe disse, por exemplo, de que o Estado ele não é sozinho nesse conjunto, realmente ele não é. É preciso que
você, eu e outros mais verifiquem coisas e tragam isso à baila, tragam ao conhecimento da sociedade, daí o papel tão importante também da imprensa, que é para trazer à sociedade notícias fiéis, reais e com a participação popular. Eu Agora, acho esse momento... Esse discurso, de certa forma, ele já vem ocorrendo há um certo tempo. Ou seja, a constatação de que, de fato, todos os setores da sociedade precisam dar a sua parte, sim, contribuir de alguma forma para que a sociedade como um todo prospere, cresça, se desenvolva e se torne mais respeitável. Por que está demorando tanto para acontecer isso, hein? Eu acredito que agora nós estamos mais perto do que longe. Já estivemos mais longe. O que falta também eu tenho às vezes uma certa dificuldade em dizer isso, porque eu sou uma pessoa muito sincera com as minhas palavras. E às vezes a sociedade não quer ouvir a verdade. Mas a verdade é muito simples. Muitas vezes nós, cidadãos, nós estamos acostumados a viver da barganha. E o que é isso? Se me oferecem algo, eu esqueço do problema da sociedade. Então, às vezes, um é atendido em detrimento de uma maioria. O que é preciso? É preciso que as pessoas aprendam a dar as costas para a barganha. A partir do momento que a sociedade der as costas para a barganha, ela vai estar lutando por um conjunto e não por um indivíduo. A importância de nós estarmos unidos é exatamente essa. O povo brasileiro ele precisa se unir, né? Precisa se unir em prol de um objetivo que atenda a todos e não atendimentos particulares. Nós sabemos hoje o cenário político é bem degradante, mas já foi muito pior. As pessoas compravam votos, faziam e aconteciam. Então isso é barganhar. A senhora acredita que parte desse comportamento, dessa facilidade, não é, de barganhar, de se corromper, como a gente presencia tanto nos diversos níveis da sociedade, isso é cultural? Eu acho que é um pouco clichê a gente o tempo todo dizer que tudo é muito cultural no Brasil, mas é sim, há uma herança cultural. Mas há também um item muito importante que é a necessidade de dar as costas para o que já foi e enxergar o novo. Nós precisamos entender agora novos políticos, novas pessoas, deixar de repetir coisas que já vêm dando errado. Então nós precisamos arriscar no novo. A senhora esteve recentemente em Milão, na Itália, sim. Propósito do lançamento desse seu estudo sobre a mulher encarcerada. Percebe-se uma visão, uma percepção melhorada de quem está fora do Brasil em relação ao Brasil ou não? Perfeita colocação. Eu me surpreendi a semana passada recebendo uma mensagem de um colega, mas isso nos Estados Unidos, de uma disciplina nova na grade curricular acadêmica a nível superior nos Estados Unidos, que é uma disciplina que trata da situação de corrupção no Brasil. Ou seja, nós viramos agora disciplina escolar. Então, querendo saber se tinha algum professor brasileiro interessado em contribuir com essa disciplina nos Estados Unidos. Disciplina que vai estudar o quê? A corrupção no Brasil? No Brasil, ou seja, a nossa referência hoje para o mundo é esta. Isso me preocupa, isso é muito preocupante. Então, antes, na minha primeira vez que eu fui em Roma, aí eu escutava muito, nossa, que maravilha, brasileiros e brasileiros juristas, então tinha aquela toda... A última vez que eu fui, o conceito já estava um pouco... poxa, nossa, como é que está o Brasil agora vivendo esse momento tão difícil? Então, assim, lá fora também não se vê perspectivas, né? E o pior que a gente acaba oferecendo exemplos e exemplos, não é? Que reforçam um pouco que reforçam essa imagem. problemática. Recentemente teve aquele incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Nossa. que foi um típico exemplo de descaso, não é? Descaso com a nossa própria cultura, o nosso próprio passado, enfim, a nossa identidade, não é? Como é que se explica isso? É um verdadeiro mundo, não é? luto realmente ali e assim...
O brasileiro ele precisa aprender a conservar mais as suas questões culturais, o seu acervo cultural também. Acho que nos falta isso, guardar, conservar, trazer memórias. Acho que isso é muito faltoso E no como Brasil. a senhora falou, é otimista por natureza. Ah, sem dúvida. É importante, não é, que a gente não deixe Sem dúvida. Não pode deixar a chama apagar. Exato. A chama apagar, e essa inquietude minha, eu considero não defeito uma qualidade, porque eu fico inquieta e vou futucar os outros que estão quietos. E eu acho que é disso que a gente precisa. Vários futucando uns aos outros para que nós venhamos a formar uma força-tarefa, porque para resolver a nossa questão hoje no Brasil é preciso uma força-tarefa. E certamente pessoas como a senhora vão contribuir muito eu para que a espero gente muito tenha continuar contribuindo perspectivas por muito mais tempo. favoráveis daqui para frente. Com Doutora certeza. Nelma, muito obrigado pelo bate-papo, pela entrevista. Parabéns pelas suas Obrigada. conquistas, pelas suas homenagens. Obrigada. Sucesso sempre. Fico muito feliz e muito honrada de estar aqui na sua presença, que é uma referência para nós baianos. Advogada Nelma Barreto, nossa entrevistada no Bahia da Gente, muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Okay.